Olá, galera. Então, vamos fazer a correção, tá? Da atividade da página 18, né? Que foram as questões 3 ao 7. Então, vamos lá. Correção da página 18. Peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso aí. Questão 3. Na questão 3 diz: numa universidade, são lidos apenas 2 jornais, X e Y. 80% dos alunos leem o jornal X e 60% leem o jornal Y. Sabendo-se que todo aluno é leitor de pelo menos um dos dois jornais, assinale a alternativa que corresponde ao percentual de alunos que leem ambos. Então, vamos lá. Eu tenho 2 jornais, né? Que é X e Y. E ele quer saber, né, qual o percentual para ambos. Então, se ele não dá, esse percentual é X, não é isso? E se ele fala que 80% dos alunos leem jornal X, então é 80 menos X. É 80 menos a interseção. E para Y são 60, então é 60 menos X. Então, 60 menos a interseção, tá? E como está trabalhando com porcentagem, né, 80% e 60%, o total vai ser 100. Então, a gente soma todo mundo, 80 menos X, mais 60 menos X, igual a 100%, tá? Menos X mais X corta, 80 mais 60, 140, menos X igual a 100. O que a gente faz? Letras de um lado, números do outro. Então, 140 menos 100 é igual a X. 140 menos 100 vai ficar quanto? 40%. Então, X é 40%. Então, letra C, 40%. Ok? Agora, vamos para a questão 4. Na questão 4, ele diz: numa cidade foi feito um levantamento para se saber quantas crianças haviam recebido as vacinas Sabin, Tríplice e contra o sarampo. Os dados obtidos foram Sabin, 5.428. Tem uma tabelinha aí, né, galera, das vacinas e o número de crianças. Então, a gente vai começar sempre pela interseção dos 3. Então, olha só, para Sabin, eu vou usar o SA. Vou colocar SAB, vou colocar SAB. Para tríplice, eu vou colocar TRI, tá? E para sarampo, eu vou colocar SAR, tá bom? Então, eu tenho que fazer 3 bolinhas. Né? Aqui é SAB, aqui é TRI e aqui é SAR, tá bom? Então, aqui no meio, a gente vai colocar o valor que é dado para os 3. Então, tá aqui, ó, 521. Então, a gente coloca aqui no meio, 521. Quando a gente vai ali na tabela para tríplice e sarampo, são 721. Então, vamos aqui, TRI e SAR. Então, aqui 721. Como aqui dentro já tem 521, vai sobrar quanto? 200, né? Agora, vamos para Sabin e sarampo, 904. Sabin e sarampo, aqui, ó. Aqui dentro são 904, mas como já tem 521, vai ficar 383, tá? E depois ele dá Sabin tríplice, né? 812, então aqui, ó, tá? Como já tem 521, vai ficar 291.
E agora vamos para os sozinhos, né? Só sarampo são 5.800, ó, sarampo tá aqui, ó. Mas aqui dentro já tem 381, mais 521, mais 200, né? Então, para chegar a 5.800, nós temos 4.696, tá? A gente soma todo mundo e subtrai pelo total, né? Faz a subtração, né? O total pelo valor que já está aqui dentro. Depois, em tríplice, 4.346. Soma todo mundo aqui e faz a subtração. Então, 3.334, tá? Eu já fui fazendo as subtrações para não fazer aqui na hora. E Sabim, 5.428. Então, soma todo mundo aqui, subtrai, vai ficar 4.233. E ele fala que nenhuma 1.644. Então, aqui fora, ó, eu tenho 1.644. Aí ele pergunta, quantas crianças receberam a tríplice? Então, quantas crianças receberam só a tríplice? 3.334. Então, a resposta é letra B. Questão 5. O que os brasileiros andam lendo? O brasileiro lê em média 4,7 livros por ano. Este é um dos principais resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada pelo Instituto ProLivro ao Ibope Inteligência, que também pesquisou o comportamento do leitor brasileiro, as preferências e as motivações dos leitores, bem como os canais e a forma de acesso aos livros. Supõe-se que, em uma pesquisa envolvendo 660 pessoas, cujo objetivo era verificar o que elas estão lendo, obtiveram-se os seguintes resultados. 100 pessoas leem somente revistas. Então, revistas, 100 pessoas, né? 300 pessoas leem somente livros. Então, livros, 300 pessoas. E 150 pessoas leem somente jornais. Então, jornais, 150. Supõe-se ainda que dessas 660 pessoas, 80 leem livros e revistas. Então, livros e revistas, 80. Jornais e revistas, 50. Livros e jornais, 60. E mais o que? Revistas, jornais e livros, sendo 40. A pergunta é, em relação ao resultado dessa pesquisa, pergunta-se quantas pessoas leem somente revistas e livros e não leem jornais. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um diagrama com 3 bolinhas, né? Aqui sendo revistas, livros e jornais. Então, revistas, jornais e livros, 40. Então, aqui no meio. Livros e jornais, 60. Se já tem 40, vai ficar 20, né? Jornais e revistas, sendo 50. Se já tem 40, vai ficar 10. Livros e revistas, 80. Se já tem 40, vai ficar 40. Para jornais, 150. Então, se eu já tenho 70 aqui, vai ficar 80. Para livros, são 300. Se já tem 100 aqui dentro, vai ficar 200. Em revistas, 100. Se já tem 90, vai restar 10, né? E aí, ele pergunta, quantas pessoas leem somente revistas e livros
e não leem jornais. Então, essa parte do jornal aqui, ó, a gente tem que tirar, tá? E se a gente quer revista e livro, quanto que é revista e livro? 40. Então, a opção é C, 40. Questão 6. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, quer dizer, venceu A com 120 votos, venceu A com 140 votos, A e B empataram em primeiro lugar, venceu B com 140 votos ou venceu B com 180 votos. O que a gente pode fazer nessa questão 6? A gente pode arrumar, pode fazer o diagrama, né, de A, B e C. E aí, ele diz que 100 votos foram para A e B, então 100 aqui, tá? 80 para B e C, então 80 aqui. E 20 para A e C, então 20 aqui. Se a gente colocar em A o que a gente já tem aqui dentro, a gente tem 120, então 120. Em B, 100 e 80, então 180. E em C, 20 com 80, 100. Nesse caso, A está com 120, B está com 180 e C está com 100. Quem vence? B, né? Então, a resposta correta é a letra E. Venceu B com 180 votos. Questão 7. Na questão 7 diz: 13 mil telefones celulares foram examinados. Então, vamos lá. Total, 13 mil aparelhos, né? Constatou-se nessa análise que 5.500 deles apresentavam problemas de recepção. Então, R igual a 5.500. 3.800 tinham problema de som. Então, de som, 3.800. E 4.700, nenhum dos dois, tá? Então, o número de aparelhos que apresentavam somente problemas de recepção é... Vamos fazer aqui 2 bolinhas. Uma para recepção e outra para som, tá? Aqui no meio, ele não dá o que é para ambos, então a gente diz que é X. Para recepção são 5.500, então 5.500 menos X. Para som são 3.800 menos X. E aqui fora, que não pertence nem a recepção e nem a som, 4.700, tá? Então, eu somo todo mundo, tá? E vou igualar a 13.000, que é o total. Então, vou colocar aqui embaixo. 5.500 menos X, mais 3.800 menos X, mais 4.700, igual a 13.000. Cortamos X negativo com X positivo, tá? Somamos todos os números e faremos letras de um lado e números do outro. Então, 5.500 mais 3.800 vai dar 6.300, 9.300, 10.000, 14.000. Então, 14.000 menos X é igual a 13.000. Letras de um lado, números do outro. E aí, quem é X? X é igual a 1.000. Se ele quer saber quantos tinham problema de recepção, se é 5.500 menos X, então 5.500 menos X é 5.500 menos 1.000. E aí, quanto que fica? 4.500. 4.500 era somente de recepção. Então, a alternativa correta é a letra C.